eu respeitei Paulo por causa desta frase que eu decidi compartilhar com vocês. Mas antes de lê-la, me deixe dizer isso aqui. O apóstolo Paulo, segundo os relatos do Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, ele teve uma viagem. E nessa viagem, o apóstolo Paulo adoeceu. Ele vai dizer na carta aos Coríntios, que ele tem um espinho na carne. E na carta aos Gálatas, ele estará dizendo uma coisa muito legal. Ele diz assim: eu não preguei o evangelho para vocês, porque eu estava legal. Quem lê Bíblia, gente, sabe que o maior sonho de Paulo era ir a Roma pregar o evangelho. Ele escreve a carta aos Romanos e diz: tenho um desejo muito grande de ir ter convosco. Depois, na carta aos Gálatas, ele faz uma citação, e a impressão que eu tenho é que seria muito ruim o pastor Jason falar para você, né, falar assim, Gleidson, o pastor Gleidson falar para vocês assim: o meu sonho era ter uma igreja em Brasília. Paulo escreve e diz assim: eu só fiquei na Galácia porque eu adoeci. Mas, que coisa boa, olha o que ele diz: mas, quando eu adoeci, e ele faz uma conexão com o espinho na carne, ele faz essa conexão, não vou entrar em detalhe, isso é para aula, quem vem para aula, a gente fala disso na aula, aqui não é lugar, mas aí ele diz assim lá: eu, quando adoeci, fui surpreendido pela maneira como vocês resolveram me tratar, como vocês cuidaram de mim, aleluia, foram hospitaleiros, foram atenciosos, foram cordatos. E aí eu desci, maravilha. Aí eu, olhando essa fala de Paulo, entendi que era como se Paulo estivesse dizendo: vocês me trataram tão bem, que eu tinha que dar a vocês o melhor que eu tinha. O que era o melhor de Paulo? Jesus. Eu começo com essa primeira pergunta: o que é o melhor que você tem para dar a alguém, em resposta de um bom tratamento? Eu conheço algumas pessoas que fazem exatamente assim. Quando você trata ela bem, ela te dá dinheiro, ela te dá presente. E você, já deu essa coisa boa de falar de Jesus para alguém? Você me tratou tão bem que eu quero falar uma coisa boa para você. Quero falar de Jesus. Paulo faz isso. Logo, Paulo passa um tempo lá. A história diz, eu até comentei isso hoje na nossa igreja pela manhã. A história diz, a história, não a Bíblia. A história diz que o mundo sofreu uma crise de malária. E essa malária atingiu a região da Galácia. E é exatamente do tempo que Paulo está. Há quem diga que o apóstolo Paulo, por conta das suas, como hoje a gente conhece essa palavra é bonita, né? Comorbidades. Não é legal essa palavra? Os caras falam, como é? O ministro da saúde, e o Dória, e o daqui quase não fala, o Azambuja é quietinho. Mas os meninos estão falando aí, por conta das comorbidades, nós precisamos tomar cuidado. Preste atenção. O apóstolo Paulo, por conta desta crise que se instaurou na Galácia, precisou ficar lá. E por conta da crise, ele entendeu que ele foi muito bem tratado. E porque ele foi bem tratado, ele resolveu plantar uma igreja na Galácia. Você está entendendo ou não? Você está entendendo que Paulo começa a nos ensinar que nós podemos, olhando para as adversidades que estamos vivendo, escolher o que vamos fazer. Podemos desistir de viver e morrer. Podemos dar a oportunidade para alguém mostrar os seus valores e nos tratar com equilíbrio, com justiça, e mostrar para essa pessoa que ela também tem potencial. Nós podemos criar um ciclo
virtuoso e não vicioso, um ciclo virtuoso de bênção. Nós podemos ser recíproco com as pessoas que nos tratam com educação, com as pessoas que nos tratam com respeito, com as pessoas que nos tratam com cuidado, com as pessoas que nos tratam com amor. O apóstolo Paulo disse: por isso eu fiquei e preguei para vocês, e a igreja nasceu. Mas o apóstolo Paulo tinha uma estratégia. Para isso acontecer, ele aprendeu com Jesus. Ele ia para a sinagoga, porque ele era judeu. Inclusive ele vai falar isso na carta aos Gálatas. Sendo judeu, ele fala assim: eu vou precisar usar a sinagoga. O pessoal da sinagoga não gostou, botou ele para fora, mas a igreja já estava plantada. Porém, queridão, a obra continua. Paulo deixa a Galácia, Paulo vai para outros lugares. E quando Paulo está na prisão, porque pregou o evangelho, ele recebe notícias horríveis. As notícias são essas: Paulo, os irmãos da Galácia estão, vamos guardando aí, vamos pegando a parte, estão enfrentando um dilema da mistura. Os que são judaizantes estão dentro da igreja, e agora eles querem que todos os que são da igreja se circuncidem. Ele estava dizendo, eles estão querendo que a igreja de Cristo, que está na Galácia, faça um retrocesso. Aí Paulo ficou muito bravo. Paulo ficou tão bravo que no capítulo 3, ele diz assim: ó insensatos Gálatas. Por quê? Porque Paulo está dizendo: como é que vocês, que alcançaram a liberdade, vocês que alcançaram o privilégio de ser beneficiado pela graça, vocês que foram abraçados pelo amor de Cristo, vocês que tiveram o privilégio de ser instruídos e ensinados nas Sagradas Escrituras, como é que vocês aceitam agora a lei como um peso de culpa? Eu vou traduzir para a gente, para os nossos dias, tá bom ou não? Posso traduzir? Ah, posso mesmo? Parece que eu estou vendo Paulo nos dias de hoje, olhando para a igreja do século presente e dizendo: como é? Vai doer, gente. Eu vou beber água. Como é que vocês, depois que descobriram que amar é bom, estão querendo odiar? Como é que vocês, que descobriram que podem viver sem vícios, estão querendo voltar para os vícios? Como é que vocês, que se libertaram da fofoca, da intriga, da inveja, agora estão querendo voltar para essas cadeias? É o que Paulo faria hoje. Como é que a igreja brasileira, que como cantávamos, mergulhou no oceano do Espírito, que nadou de braçada no rio da graça, como é que as famílias cristãs, que foram estabelecidas, instituídas pelo poder da palavra de Deus, ensinando os seus filhos o caminho da honra, da dignidade, do privilégio de servir a Cristo, agora querem recuar para os braços do Satanás? Como é que nós vamos permitir que o diabo escravize a nossa mente, nos levando novamente para o lugar de onde Jesus nos tirou? Como é que nós vamos aceitar a ideia de que nós precisamos retornar para o vício, para o pecado, para a promiscuidade, para o roubo, para a maconha, para a cocaína?
Como é que depois de tanto tempo sem usar essa porcaria, você vai voltar? Como é que muito tempo sem viver essa prostituição, você vai voltar? Paulo disse aos irmãos da Galácia, o que eu digo a todos nós aqui, e disse isso para mim essa semana: como é que você vai querer voltar? Você está doido? Como é que você vai abraçar a escravidão? Como é que você vai aceitar que a sua mente se torne mais uma vez serva e dependente quimicamente falando? E eu não estou falando só de maconha, e de cocaína, e de heroína, e de LSD, do que mais tanto tipo de droga. Eu falo da cachaça, da branquinha, da marvada. Desse desespero de ter que acender um cigarro, um atrás do outro, gastando R$30 por dia. Dessa carência emocional de ter que ter alguém te paparicando. Jesus te libertou de tudo isso. Levante a sua cabeça, se valorize. É Paulo no século 21 diria isso. Para de ficar com esse retrocesso, com essa mente retrógrada. Vamos para Paulo, respira, Gessé. Amados, olha o que aconteceu. Quando Paulo começou a falar, as notícias começaram a explodir. E aí então chegou uma informação pesada, brava. Porque existem pessoas que estão procurando os nossos detalhes. Aí alguém manda para Paulo isso aqui, está lá na carta. Ô Paulo, o pessoal está falando que você não é nem apóstolo. Aí Paulo ficou bravo. Aí o Paulo subiu o gás. O que é, rapaz? Vocês estão de brincadeira comigo, é? Paulo falou, quando eu me converti, começa que eu já tomei uma surra. Tive os enfrentamentos seríssimos. Tive que ser tratado por homem de Deus. Aí olha o que ele vai dizer. Ele diz assim: vocês estão pensando que o evangelho que eu anunciei a vocês foi anunciado e recebido de boca de homens? Ele falou: não. Você está na aula, aleluia. Não, ele disse assim: olha, quando eu me converti, você está pensando que eu fui para Jerusalém? Que eu fui para a casa do Pedro? Fui não. Pergunta para mim vocês aí, para onde que ele foi? Ele foi para o lugar que a gente não quer ir, irmão. Que a gente aceita Jesus, sabe o que a gente quer? A gente quer um pastor paparicando a gente. A gente aceita Jesus e quer alguém para lamber a gente. Paulo disse: eu não. Quando eu me converti, eu fui para o